Sua compaixão é um presente, mas para quem? E a que custo? Se você já se sentiu completamente esgotado depois de tentar ajudar alguém, você não está sozinho. Se já sentiu sua própria paz interior, sua clareza, sendo usada como um recurso a ser consumido por outra pessoa, essa sensação não é um erro seu, não é uma falha na sua capacidade de amar, é um sinal. Um sinal de que sua consciência está começando a ver a fiação por trás das paredes, a verdade invisível que governa as trocas de energia entre as pessoas. Você oferece um copo de água, e a sede do outro parece aumentar. Você oferece um pouco de luz, e a escuridão dele parece se aprofundar. É um paradoxo doloroso. Você se sente como um lago sereno, mas certas pessoas não vêm para beber de sua clareza. Elas vêm para atirar pedras, apenas para observar as ondulações que elas causam em você. Mas e se você percebesse que as ondulações não são um acidente, mas o objetivo? O que você faz quando a sua paz se torna um entretenimento ou o alimento para o caos de outra pessoa? Aqui é onde a jornada se aprofunda. Para entender essa dinâmica, precisamos olhar para os padrões, não para as intenções. Muitas vezes, a pessoa que drena sua energia não é má. Ela está apenas presa em um padrão de consumo, e você, com seu coração aberto, se tornou a fonte mais próxima. Vamos observar 3 formas que isso assume. O primeiro padrão é o vazio insaciável. Você conhece essa pessoa. É o amigo, o familiar, o parceiro, que vive em um estado de crise perpétua. Eles vêm até você com o mesmo problema, semana após semana, mês após mês. Você ouve com paciência. Você oferece conselhos ponderados, compartilha sua perspectiva, doa seu tempo e sua presença. Eles parecem absorver tudo. Agradecem profusamente. Dizem que você é a única pessoa que os entende. E por um momento, você sente que ajudou. Mas então, na semana seguinte, a conversa é exatamente a mesma. O mesmo problema, a mesma dor, a mesma incapacidade de mudar. Agora, observe o que acontece aqui. A dinâmica sutil não é um pedido de solução. É um pedido de energia. A sua atenção, sua compaixão, sua preocupação, elas se tornaram o alívio temporário, a droga que acalma a ansiedade deles por um momento, sem nunca curar a fonte da dor. Eles não estão viciados em encontrar uma saída, estão viciados no processo de serem resgatados, e você, sem perceber, se tornou o principal fornecedor. Cada vez que você oferece uma solução, está na verdade alimentando o problema, garantindo que eles voltem para mais. Mas aqui é onde a dinâmica se torna ainda mais complexa. O segundo padrão é o espelho invertido. Essa pessoa não vem a você com problemas, necessariamente. Em vez disso, ela vem com julgamentos, críticas sutis ou uma necessidade constante de provocá-lo. Ela cutuca suas crenças, questiona sua paz, desafia sua alegria. Se você está calmo, ela o chama de apático. Se você está feliz, ela o chama de ingênuo. O que está acontecendo é um mecanismo de projeção. A sua estabilidade interna funciona como um espelho para a instabilidade dela. E em vez de olhar para o próprio reflexo, é mais fácil tentar quebrar o espelho. Eles não querem a sua paz. Eles querem que a sua paz seja perturbada, pois isso valida o caos interno deles. Isso os faz sentir menos sozinhos em sua própria tempestade. Eles jogam pedras no seu lago não para beber da água, mas para provar que seu lago também é vulnerável, que sua serenidade é uma fraude. E a sua reação, sua tentativa de se defender, de explicar sua paz, é exatamente a ondulação que eles queriam, vereador. É a prova de que conseguiram te alcançar, te puxar para a frequência deles. E há uma terceira forma, a mais sutil de todas, o ladrão de frequência. Essa pessoa pode até te admirar. Ela elogia sua calma, sua clareza, ela adora estar perto de você. Não há drama, não há crise, não há ataques. Há apenas um esgotamento silencioso. Você passa 1 hora com ela e sai se sentindo inexplicavelmente cansado, confuso, como se uma névoa tivesse descido sobre sua mente. Essa pessoa não está tirando nada de você conscientemente, mas ela aprendeu a se regular usando a energia dos outros. Como alguém que se senta ao lado de uma fogueira para se aquecer. Ela se senta no seu campo de energia e absorve seu calor,
sua coerência, sua luz, para estabilizar o próprio sistema nervoso desregulado. Ela não faz isso por maldade, ela faz isso por instinto. É uma forma de sobrevivência energética. Mas o resultado é o mesmo, você se sente esvaziado, e ela sai se sentindo um pouco melhor, um pouco mais calma, sem ter feito nenhum trabalho interno para gerar esse estado por si mesma. As tradições antigas não falavam de construir muros de tijolos. Falavam de cultivar um jardim interior, um campo de energia soberano. Eles sabiam que certas interações, mesmo as bem-intencionadas, podiam agir como ervas daninhas, sugando os nutrientes do solo. Lembro-me de uma época em que acreditava que minha missão era acalmar todas as tempestades que encontrava. Eu me tornei um para-raios humano, absorvendo a raiva, a dor e a confusão ao meu redor. Eu achava que isso era compaixão. Mas eu não estava acalmando as tempestades. Estava apenas me eletrocutando no processo, enquanto as nuvens continuavam a se formar no horizonte dos outros. Foi preciso quase queimar por dentro para entender a diferença entre ser uma lâmpada e ser um sol. Uma lâmpada ilumina um quarto, mas precisa ser conectada a uma fonte. Um sol gera sua própria luz, de dentro para fora, e ilumina tudo ao seu redor sem se diminuir. Então o que fazer? A resposta é contraintuitiva para uma alma compassiva. A resposta é a regra de uma coisa. A única coisa que você precisa proteger, a única coisa que você não deve oferecer, é o seu estado interno, sua paz, sua vulnerabilidade, seu silêncio. Quando o vazio insaciável vier com sua história repetida, em vez de oferecer conselhos, ofereça silêncio. Um silêncio que diz: eu vejo você, mas não vou entrar nessa história com você de novo. Quando o espelho invertido vier com suas provocações, em vez de se defender, ofereça silêncio. Um silêncio que diz: isso que você vê em mim é seu. Não vou reivindicá-lo. E quando o ladrão de frequência se aproximar para se aquecer em sua fogueira, em vez de se inclinar para mais perto, ofereça um silêncio respeitoso, uma presença que não se abre para ser consumida. Isso parece cruel, frio, para a mente condicionada a ajudar, sim. Mas aqui está a beleza profunda e transformadora disso tudo. O silêncio que você oferece não é um muro, não é uma punição, é um espelho limpo e inabalável. Ao se recusar a alimentar o caos, você devolve a responsabilidade para outra pessoa. Seu silêncio cria um vácuo, e nesse vácuo, pela primeira vez, a pessoa pode ser forçada a ouvir a própria voz, a sentir o próprio vazio, a encontrar sua própria fonte de calor. O lago sereno não se recusa a refletir a pedra que lhe é atirada. Ele a reflete perfeitamente por um instante. E então, ele a deixa ser o que é, uma pedra, e permite que ela afunde em suas profundezas enquanto a superfície retorna à sua quietude natural. Seu silêncio faz o mesmo. Ele não julga o caos do outro. Ele o reflete de volta, sem distorção, sem adicionar sua própria energia à equação. E nesse reflexo claro, a outra pessoa tem uma escolha. Este é o ato mais profundo de amor que você pode oferecer a alguém preso em um ciclo de drenagem. Não é dar-lhes mais de sua luz. É ficar tão quieto e tão presente em sua própria luz, que seu silêncio se torna um convite para que eles encontrem a faísca dentro de si mesmos. Permita-se parar de ser a fonte de água para uma sede que não é sua. Permita-se ser o lago, não a onda. Se você é do tipo que sente o peso do mundo, entenda que sua tarefa não é carregá-lo. É se tornar tão ancorado em sua própria verdade, em sua própria paz, que sua presença se torna um farol. Sua tarefa não é salvar ninguém de se afogar. É ser a quietude da água, tão profunda e clara que, ao olharem para dentro dela, eles finalmente vejam o reflexo da única pessoa que pode, e deve, aprender a nadar. Sua compaixão é um presente, mas para quem e a que custo? Se você já se sentiu completamente esgotado depois de tentar ajudar alguém, você não está sozinho. Se já sentiu sua própria paz interior, sua clareza, sendo usada como um recurso a ser consumido por outra pessoa, essa sensação não é um erro seu. Não é uma falha na sua capacidade de amar, é um sinal. Um sinal de que sua consciência está começando a ver a fiação por trás das paredes.
a verdade invisível que governa as trocas de energia entre as pessoas. É a percepção sutil de que sua ajuda, por mais bem intencionada que seja, não está preenchendo um vazio, está apenas ecoando dentro dele. Você oferece um copo de água e a sede do outro parece aumentar. Você oferece um pouco de luz e a escuridão dele parece se aprofundar, como se sua luz apenas lhe mostrasse o quão vasto é o seu escuro. É um paradoxo doloroso. Você se sente como um lago sereno, um poço de água pura, mas certas pessoas não vêm para beber de sua clareza. Elas vêm para atirar pedras, apenas para observar as ondulações que elas causam em você. É um teste sutil, quase inconsciente. Mas e se você percebesse que as ondulações não são um acidente, mas o objetivo? O que você faz quando a sua paz se torna um entretenimento ou alimento para o caos de outra pessoa? Aqui é onde a jornada se aprofunda. Para entender essa dinâmica, precisamos olhar para os padrões, não para as intenções. Muitas vezes, a pessoa que drena sua energia não é má ou mal intencionada. Ela está apenas presa em um padrão de consumo. E você, com seu coração aberto e sua luz acesa, se tornou a fonte mais próxima e confiável. Vamos observar 3 formas que isso assume. 3 arquétipos de drenagem que talvez você reconheça com uma clareza desconfortável. O primeiro padrão é o vazio insaciável. Você conhece essa pessoa. É o amigo, o familiar, o parceiro que vive em um estado de crise perpétua. Eles vêm até você com o mesmo problema, semana após semana, mês após mês. Você ouve com paciência. Você oferece conselhos ponderados, compartilha sua perspectiva, doa seu tempo e sua presença. Eles parecem absorver tudo. Agradecem profusamente. Dizem que você é a única pessoa que os entende, e por um momento você sente que ajudou. Mas então, na semana seguinte, a conversa é exatamente a mesma. O mesmo problema, a mesma dor, a mesma incapacidade de mudar. Agora, observe o que acontece aqui. A dinâmica sutil não é um pedido de solução, é um pedido de energia. A sua atenção, sua compaixão, sua preocupação, elas se tornaram um alívio temporário, a droga que acalma a ansiedade deles por um momento, sem nunca curar a fonte da dor. Eles não estão viciados em encontrar uma saída, estão viciados no processo de serem resgatados, e você, sem perceber, se tornou o principal fornecedor. Cada vez que você oferece uma solução, está, na verdade, alimentando o problema, garantindo que eles voltem para mais. Mas aqui é onde a dinâmica se torna ainda mais complexa. O segundo padrão é o espelho invertido. Essa pessoa não vem a você com problemas, necessariamente. Em vez disso, ela vem com julgamentos, críticas sutis ou uma necessidade constante de provocá-lo. Ela cutuca suas crenças, questiona sua paz, desafia sua alegria. Se você está calmo, ela o chama de apático. Se você está feliz, ela o chama de ingênuo. O que está acontecendo é um mecanismo de projeção. A sua estabilidade interna funciona como um espelho para a instabilidade dela. E em vez de olhar para o próprio reflexo, é mais fácil tentar quebrar o espelho. Eles não querem a sua paz. Eles querem que a sua paz seja perturbada, pois isso valida o caos interno deles. Isso os faz sentir menos sozinhos em sua própria tempestade. Eles jogam pedras no seu lago não para beber da água, mas para provar que seu lago também é vulnerável, que sua serenidade é uma fraude. E a sua reação, sua tentativa de se defender, de explicar sua paz, é exatamente a ondulação que eles queriam, vereador. É a prova de que conseguiram te alcançar, te puxar para a frequência deles. E há uma terceira forma, a mais sutil de todas, o ladrão de frequência. Essa pessoa pode até te admirar, ela elogia sua calma, sua clareza. Ela adora estar perto de você. Não há drama, não há crise, não há ataques. Há apenas um esgotamento silencioso. Você passa 1 hora com ela e sai se sentindo inexplicavelmente cansado, confuso, como se uma névoa tivesse descido sobre sua mente. Essa pessoa não está tirando nada de você conscientemente, mas ela aprendeu a se regular usando a energia dos outros. Como alguém que se senta ao lado de uma fogueira para se aquecer,
Ela se senta no seu campo de energia e absorve seu calor, sua coerência, sua luz, para estabilizar o próprio sistema nervoso desregulado. Ela não faz isso por maldade. Ela faz isso por instinto. É uma forma de sobrevivência energética. Mas o resultado é o mesmo. Você se sente esvaziado e ela sai se sentindo um pouco melhor, um pouco mais calma, sem ter feito nenhum trabalho interno para gerar esse estado por si mesma. As tradições antigas sabiam disso. Elas não falavam de vampiros de energia, mas falavam de cultivar um jardim interior, um campo soberano. Elas sabiam que certas interações, mesmo as bem-intencionadas, podiam agir como ervas daninhas, sugando os nutrientes do solo sem que você percebesse. E aqui é onde isso se torna pessoal. Lembro-me de uma época em que acreditava que minha missão era acalmar todas as tempestades que encontrava. Eu me tornei um para-raios humano, absorvendo a raiva, a dor e a confusão ao meu redor. Eu achava que isso era compaixão. Mas aqui está a verdade que demorei a aceitar. Eu não estava acalmando as tempestades. Eu estava apenas me eletrocutando no processo enquanto as nuvens continuavam a se formar no horizonte dos outros. Foi preciso quase queimar por dentro para entender a diferença crucial entre ser uma lâmpada e ser um sol. Uma lâmpada ilumina um quarto, mas precisa ser conectada a uma fonte externa. E se essa fonte for a sua própria força vital, ela eventualmente se esgota. Um sol, no entanto, gera sua própria luz, de dentro para fora. Ele ilumina tudo ao seu redor não por esforço, mas por sua própria natureza. Ele não se diminui ao brilhar. Ele simplesmente é. E a razão pela qual nos tornamos lâmpadas em vez de sóis é uma programação profunda, quase arquetípica. Fomos ensinados que compaixão é um ato de dar. Dar seu tempo, sua energia, seu ouvido, seu ombro. E isso é verdade até certo ponto. Mas nos venderam uma versão incompleta da história. Uma versão que serve a um sistema que precisa de pessoas esgotadas. Disseram-nos para amar o próximo como a nós mesmos, mas convenientemente omitiram que a segunda parte da equação é a condição prévia para a primeira. O amor próprio, não como um ato de vaidade, mas como o cultivo da fonte de energia. Sem uma fonte interna de luz, o que estamos oferecendo não é iluminação, é apenas a nossa própria força vital reembalada. Estamos tentando encher o copo dos outros com o nosso próprio copo já meio vazio. Pergunte a si mesmo, com honestidade brutal, quantas vezes sua ajuda foi, na verdade, uma tentativa de se sentir necessário. Uma forma de validar seu próprio valor através do sacrifício. Agora, aqui está o que acontece quando você começa a cultivar essa soberania interior. Você para de ver as interações como transações. Não se trata mais de quanta energia eu tenho para dar. A pergunta se torna: qual é a qualidade da minha presença? Uma presença soberana não precisa fazer nada. Ela não precisa consertar, aconselhar ou salvar. Sua própria coerência, sua própria paz, age como um diapasão. As pessoas ao seu redor, instintivamente, começam a sentir a ressonância da sua calma. Algumas serão atraídas por ela, buscando sintonizar-se com essa harmonia. Outras serão repelidas, porque a clareza da sua frequência torna o ruído interno delas insuportável para elas mesmas. E isso não é um julgamento. É apenas física energética. Você não está rejeitando ninguém. Você está simplesmente mantendo sua nota e permitindo que os outros escolham se querem ou não harmonizar. Pense novamente no lago sereno. O que o torna poderoso não é sua capacidade de resistir às pedras, é sua profundidade. Uma poça de água é completamente perturbada por uma única gota de chuva. Um lago profundo absorve a pedra, a ondulação se dissipa em segundos, e a superfície retorna à sua quietude refletora. Sua tarefa não é construir um escudo sobre o lago, é cultivar a profundidade. E essa profundidade vem do silêncio, da autoobservação, do tempo que você passa nutrindo seu próprio mundo interior, em vez de constantemente policiar as fronteiras externas. Cada momento que você gasta tentando gerenciar a energia de outra pessoa é um momento que você não está usando para aprofundar seu próprio poço. E é aqui que a jornada se torna radicalmente honesta. Você começa a perceber que a sua tentativa constante de ajudar
era, em parte, uma forma de evitar o seu próprio trabalho interior. Era mais fácil focar no caos do outro do que sentar-se na quietude desconfortável do seu próprio ser. Ajudar se torna um vício sutil, uma distração com uma auréola de nobreza. Mas quando você realmente para, algo inesperado acontece. Você retira a energia que sem querer estava alimentando o drama. E nesse vácuo que você cria, a verdade tem espaço para surgir. Mas não apenas a verdade deles. A sua também. Agora, observe o que acontece quando você decide não mais oferecer a sua energia como um sacrifício. Mas aqui está a beleza profunda e transformadora disso tudo. O silêncio que você oferece não é um muro, não é uma punição, é um espelho. Um espelho limpo e inabalável. Ao se recusar a alimentar o caos, você devolve a responsabilidade para outra pessoa. Seu silêncio cria um vácuo, e nesse vácuo, pela primeira vez, a pessoa pode ser forçada a ouvir a própria voz, a sentir o próprio vazio, a encontrar sua própria fonte de calor. O lago sereno não se recusa a refletir a pedra que lhe é atirada. Ele a reflete perfeitamente por um instante, e então ele a deixa ser o que é, uma pedra, e permite que ela afunde em suas profundezas, enquanto a superfície retorna à sua quietude natural. Seu silêncio faz o mesmo. Ele não julga o caos do outro. Ele o reflete de volta, sem distorção, sem adicionar sua própria energia à equação. E nesse reflexo claro, a outra pessoa tem uma escolha. Este é o ato mais profundo de amor que você pode oferecer a alguém preso em um ciclo de drenagem. Não é dar-lhes mais de sua luz. É ficar tão quieto e tão presente em sua própria luz, que seu silêncio se torna um convite para que eles encontrem a faísca dentro de si mesmos. Permita-se parar de ser a fonte de água para uma sede que não é sua. Permita-se ser o lago, não a onda. Se você é do tipo que sente o peso do mundo, entenda que sua tarefa não é carregá-lo, é se tornar tão ancorado em sua própria verdade, em sua própria paz, que sua presença se torna um farol. Sua tarefa não é salvar ninguém de se afogar. É ser a quietude da água, tão profunda e clara que, ao olharem para dentro dela, eles finalmente vejam o reflexo da única pessoa que pode e deve aprender a nadar. Mas aqui está a beleza profunda e transformadora disso tudo. O silêncio que você oferece não é um muro, não é uma punição, é um espelho. Um espelho limpo e inabalável. Ao se recusar a alimentar o caos, você devolve a responsabilidade para outra pessoa. Seu silêncio cria um vácuo, e nesse vácuo, pela primeira vez, a pessoa pode ser forçada a ouvir a própria voz, a sentir o próprio vazio, a encontrar sua própria fonte de calor. O lago sereno não se recusa a refletir a pedra que lhe é atirada. Ele a reflete perfeitamente por um instante. E então, ele a deixa ser o que é, uma pedra. E permite que ela afunde em suas profundezas, enquanto a superfície retorna à sua quietude natural. Seu silêncio faz o mesmo. Ele não julga o caos do outro. Ele o reflete de volta, sem distorção, sem adicionar sua própria energia à equação. E nesse reflexo claro, a outra pessoa tem uma escolha. Este é o ato mais profundo de amor que você pode oferecer a alguém preso em um ciclo de drenagem. Não é dar-lhes mais de sua luz. É ficar tão quieto e tão presente em sua própria luz, que seu silêncio se torna um convite para que eles encontrem a faísca dentro de si mesmos. Permita-se parar de ser a fonte de água para uma sede que não é sua. Permita-se ser o lago, não a onda. Se você é do tipo que sente o peso do mundo, entenda que sua tarefa não é carregá-lo. É se tornar tão ancorado em sua própria verdade, em sua própria paz, que sua presença se torna um farol. Sua tarefa não é salvar ninguém de se afogar. É ser a quietude da água, tão profunda e clara que, ao olharem para dentro dela, eles finalmente vejam o reflexo da única pessoa que pode e deve aprender a nadar.